Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Bom dia, igreja! Como estão vocês essa manhã? Estão prontos para a revelação de Jesus Cristo? O amado Senhor Jesus Cristo. Você sabe, a Bíblia diz que existia uma oferta no Antigo Testamento chamada, em hebraico, minkar, que é a oferta de trigo. Trigo é o que se usa para fazer o pão. E cada vez que ofereciam a oferta queimada, um cordeiro, que é a figura de Jesus Cristo, oferta queimada no altar de bronze, oferta queimada, existem 4 cantos do altar, e nos lembra da cruz de Cristo, que tinha 4 cantos, e o cordeiro é um tipo de Jesus Cristo. A Bíblia diz que alguma coisa acontecia antes de você matar o cordeiro. Você tinha que colocar as suas mãos sobre o cordeiro, e então ali transferir os seus pecados para o cordeiro. Cordeiro inocente. Ao mesmo tempo, alguma coisa acontecia no espírito. Toda a inocência, toda a pureza do cordeiro era transferida para você. Assim os seus pecados iam para o cordeiro e a justiça do cordeiro ia para você. E então o cordeiro era morto. Agora o cordeiro estava morrendo a sua morte. E o cordeiro estava carregando os seus pecados. E você estava carregando a justiça do cordeiro. E você saía sob a luz do favor de Deus e das bênçãos de Deus. Amém? E à medida que saía, se olhasse para trás, a fumaça subia, a oferta era chamada olá em hebraico, significa oferta alçada. E ela subia de forma linda, subia como cheiro suave a Deus. E Deus lembrava o que o seu filho havia feito por você hoje, por causa daquele olá. Toda a doçura e todas as perfeições de Jesus Cristo subiam como cheiro suave. Eram creditados na sua conta. E você caminhava em vida como se você fosse a melhor pessoa e mais obediente na terra. E Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus vinha sobre você, Deus cuidava de você, como se você fosse Jesus. Porque Jesus morreu na cruz como se ele fosse você. Eu estou usando como se, na verdade, ele morreu como você e você vive como ele. Você se tornou justo não porque você faz o bem, Jesus se tornou pecado não por ter cometido o pecado. Ele não tinha pecado. Jesus se tornou pecado recebendo o nosso pecado. Nós nos tornamos justos recebendo a sua justiça. Quando Jesus recebe nossos pecados, Deus o amaldiçoa. Quando nós recebemos Jesus, Deus nos abençoa. Boas novas, igreja. Eu nunca me canso de dizer isso. Então, o micar, a oferta do trigo, é colocada sobre o cordeiro à medida que ele queima. E a oferta de trigo é um tipo de Jesus porque a Bíblia diz que tem que ser trigo refinado. Saiba que Jesus é como trigo refinado. Ele é o pão da vida. Ele é trigo refinado. Trigo refinado significa que não existe impureza. No caráter de Jesus não existe nenhuma impureza. Ele não é forte ao ponto de machucar você. Quando ele é forte, ele não é abrasivo. Ele não machuca. Quando ele é gentil, ele não é servil. Algumas pessoas são gentis, mas são facilmente exploradas. Jesus tinha dignidade, mesmo na sua humildade. Quando ele se abaixou para lavar os pés deles, eles viram que o Filho de Deus em carne estava lavando os pés deles. Ele era humilde, mas não servil. E é assim que Deus quer que você seja. Não podemos fazer isso com as nossas forças, certo? Somente pela graça. E todos digam amém. Eu estava falando com um querido irmão na noite passada, e era um irmão do exterior, e nós falamos sobre quantas pessoas não entendem que o evangelho da graça, quando falamos de evangelho, como mencionamos na semana passada, o evangelho é boas novas. É boas novas. E as boas novas devem soar como as boas novas. Amém? E o fato é que quando Jesus veio, eles não entenderam que Jesus veio pregar o evangelho
o evangelho do reino. Mas a plenitude da graça não era algo que Jesus pregava no início do seu ministério. Você deve saber disso. Na verdade, Jesus nasceu sob a lei. Você pode ver isso em Gálatas 4. Quando ele nasceu, a lei ainda estava existindo. Mas ele nasceu sob a lei para redimir aqueles que estavam sob a lei. Você está me entendendo? Isso significa que quando Jesus começou a falar no seu ministério, ele falava às pessoas que estavam sob a lei. Mesmo que os seus discípulos não eram salvos ainda. Quantos entendem isso? Assim Jesus, o que originalmente deu a lei, no Sermão da Montanha, ele, na verdade, estava falando com as pessoas e alguém diz, ele estava dando um novo código. Não. Ele estava dando novas leis? Não. Era o sermão da graça? Não e sim. A graça estava chegando. O fato é que o Sermão da Montanha, as nuvens do Monte Sinai estavam se dissipando e a luz da graça estava chegando. Mas a plenitude somente seria revelada quando Jesus morresse e ressuscitasse. Ok? Você me acompanha até aqui? Assim, quando Jesus diz coisas como, os seus olhos ofendem, arranca o seu olho e lance fora. É melhor você entrar na vida eterna sem o olho do que com os dois ir para o inferno. Alguns dizem, Jesus estava falando sério, mas você já fez isso. Porque todos nós ofendemos com os nossos olhos. Você já olhou para coisas que não devia olhar? Talvez com um olho só. Um olho aqui, outro ali. Você estava espiando. Todos nós já ofendemos. Então Jesus disse, se a sua mão te ofendeu, corte-a. E alguns dizem que devemos fazer isso literalmente. Se fosse assim, a igreja seria um campo de amputados. Amém? Não. Então por que Jesus usou essas palavras fortes? Ele estava falando para pessoas sobre a lei e ele era o doador da lei original. E aqui ele é o doador da lei, explicando suas intenções a respeito da lei. E ao mesmo tempo impedindo as perversões que tinham vindo. Ele está fazendo ajustes, é por isso que você ouve ele dizer, mas eu vos digo, Jesus trouxe a lei de volta para a sua pureza. No Sermão do Monte ele diz, você pensa que você comete adultério quando dorme fisicamente com uma mulher que não é sua esposa. Mas eu digo que se você olhar para uma mulher e a desejar, você comete adultério. Aqui Jesus traz o exterior para o interior. Jesus disse que a lei foi desenhada para que eles fossem sempre culpados e necessitassem de um Salvador. Existe sempre alguém falando que o pastor Joseph Prince está ensinando que não estamos mais sob o Sermão do Monte. Você precisa conhecer o propósito. Amém? Na sua essência, o Sermão do Monte não é a lei, mas uma lei. Sempre que você escuta a lei, é a lei de Moisés. Não estamos mais sob ela, mas também não estamos sob o princípio da lei. Lei é o que você deve ser diante de Deus. Graça é o que Deus é para você. A lei ordena que você faça isso, aquilo outro. Na graça, Deus diz, eu sou isso para você. Eu sou a tua sabedoria quando você está confuso. Eu sou a tua luz na sua treva. Eu sou a tua santidade quando você não tem. Eu sou a sua justiça diante de mim. Então Jesus veio para trazer graça. Certo? A lei existia já. Quantos entendem isso? Ok? E ainda assim pessoas dizem, bem, a graça é boa, mas temos que ter a verdade. Graça, a Bíblia diz, graça e verdade. E sempre que escuto isso eu coço a minha cabeça porque você já me ouviu falar tanto sobre isso. Graça e verdade são um. É, na verdade, graça verdadeira. É como você colocar manteiga no pão. Não é mais pão somente. Também não é mais somente manteiga. Agora é pão com manteiga. Amém? Eu amo pão com manteiga. Eu não gosto de margarina. Margarina não é bom para mim. Eu gosto de pão com manteiga. Eu gosto de manteiga da Inglaterra. É melhor. Amém? Então, quando você coloca manteiga no pão, agora é pão com manteiga. Graça e verdade são assim. Você não pode separar graça e verdade. É interessante as pessoas tentando separar graça e verdade. Quando Deus colocou graça e verdade juntos. E Deus colocou a lei do outro lado. Você fica surpreso quando as pessoas pregam ainda isso. Certo? Até pregadores famosos estão pregando. Nós estamos aprendendo que graça e verdade são duas coisas. Sim, graça é importante, mas tem que ter verdade.
Veja bem isso. Por exemplo, quando a mulher foi pega em adultério, Jesus a defendeu. Você conhece a história. Então Jesus falou para a mulher, eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Agora eles dizem, isso é graça. E quando Jesus disse para a mulher, vai e não peques mais, eles dizem, isso é verdade. Por que que vai e não peques mais não é graça, é só verdade? Se eu pregar isso, eu vou dizer assim, eu não te condeno, é graça e verdade. Vai e não peques mais é graça e verdade. Por que separar os dois? Deus nunca separa a graça da verdade. Olhe mais uma vez aqui. Alguns estão olhando como se estivessem assustados. Porque a lei foi dada por Moisés. Esse texto você devia saber de memória. Porque a lei foi dada a Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Agora a lei foi dada por Moisés. Quem era Moisés? Um servo, não um filho. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O Filho. Lembre-se disso. E em Hebreus diz que o servo não mora na casa para sempre. O Filho mora. Amém. Você não dá a sua herança para um servo. Não importa se ele é fiel. Se o seu filho não se comporta, ele ainda é seu filho. E ele herda a sua herança. O servo não, mesmo que ele seja quase perfeito. O seu cachorro pode ser perfeito, mas você não deixa herança para o seu cachorro. Você ama o seu cachorro, mas deixa sua herança para o seu filho como uma pessoa normal. Tem gente que deixa a sua herança para o seu cachorro e até para o seu gatinho, mas estou falando de pessoas normais. Portanto, a lei foi dada por Moisés, um servo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Você está me acompanhando? Ok? Assim existe uma separação entre lei e graça e verdade. Deus colocou a lei de um lado, graça e verdade do outro. Deus não dividiu graça e verdade. Deus uniu graça e verdade. O que Deus uniu, não separe o homem. E o que Deus separou, que o homem não una. O que eles fazem, eles ignoram a primeira parte, a lei foi dada por Moisés. E agora eles vêm para a verdade e para a graça, eles separam a verdade e a graça. A lei diz, não me lembrarei dos seus pecados mais. Eu visitarei os seus pecados nos filhos dos filhos. Isso é a lei de Moisés. Então vem pessoas ensinando sobre a maldição das gerações, certo? O avô é amaldiçoado numa área, e o filho é amaldiçoado, e o neto é amaldiçoado. Veja, a maldição é real. A maldição existe, certo? Eu não estou dizendo que a maldição não existe. Mas como crentes, nós não estamos mais sob a maldição. Jesus levou a coroa de espinhos na sua cabeça. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, ele vestiu a coroa de espinhos. Por quê? Porque espinhos simbolizam maldição. E ele estava assumindo o nosso lugar e redimindo-nos da maldição. Na lei, Deus diz que ele não ia livrar mais da culpa. Ele visitaria os pecados da terceira ou quarta geração. Mas a graça de Deus diz claramente que ele não se lembrará mais dos nossos pecados. Não se lembrará mais dos nossos pecados. Nunca mais significa que ele lembrava, mas não lembra mais. O que aconteceu? A cruz. Deus que é santo não pode lembrar dos nossos pecados, porque ele se lembrou dos nossos pecados no corpo de Jesus Cristo. E Deus que é santo, Deus que é justo, não pode julgar o mesmo pecado duas vezes. No corpo de Jesus, na cruz, e também no meu corpo. Isso faria Deus injusto. Dessa forma ele não seria santo. Você está me escutando? Portanto, vamos deixar isso claro, porque a essência do nosso ensinamento é essa. A lei foi dada através de Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus. Por isso, o primeiro milagre de Moisés foi um milagre de juízo. Ele transformou a água em sangue, resultando na morte. O primeiro milagre de Jesus, o Filho, foi transformar água em vinho. Vinho de qualidade. Ele fez isso nas bodas. Amém? Resultando na vida e na celebração. Cerca de 30 a 40 galões de vinho, a Bíblia diz. E nós falamos na semana passada como é feito o vinho.
Você planta a semente da videira e demora um tempo até que venha a videira. No terceiro ano você tem fruto. Depois disso, você espera mais até que você possa fazer o vinho. Amém? Quanto mais tempo você mantém o vinho, melhor ele fica. Jesus comprimiu o tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele pode fazer muito em pouco tempo. Vocês me acompanham? O maior de todos os milagres acontece no instante. O novo nascimento. Não é como se você hoje fosse mais crente do que era ano passado, 2013. No próximo ano você vai ser melhor. Não, já nascemos de novo. Você entende isso? Nós fomos salvos uma vez e para sempre. Agora estamos aprendendo quem somos. Você pode não agir como salvo. Talvez não soe como salvo, mas você é salvo. Um filho pode ser o único herdeiro da maior companhia no mundo. Mesmo esse filho sendo uma criança, ainda é o herdeiro. Mesmo que não haja como um herdeiro, ele talvez não fale como herdeiro, talvez não saiba nada sobre a empresa, mas ele é o herdeiro. Ele tem que aprender. Você não pode confundir a sua posição com a sua condição. A sua condição muda, a sua posição nunca. A tua condição hoje não mexe na tua posição. Posso ter um amém? Glória ao nome de Jesus. A lei diz, você não pode, você não pode, você não pode. O foco está em você. Graça diz, eu vou ser o Deus de vocês. Todos me conhecerão. Eu serei misericordioso com os seus pecados e não me lembrarei dos seus pecados nunca mais. É sempre eu farei, eu farei, eu farei. E qual é o trabalho do homem? No novo concerto, o trabalho do homem é crer. Quando Deus diz eu farei, você tem que crer. E todos digam amém. Última coisa a respeito desse versículo. A razão por que digo isso é porque gostaria de colocar esse versículo em todas as pregações que faço. Porque é uma das coisas mais lindas que eu tenho descoberto. As pessoas estão separando graça e verdade quando deveriam separar lei de um lado e graça e verdade do outro. Veja, as palavras graça e verdade são lindas, significa verdadeira graça. Pão, ok? Pão com manteiga. Verdadeira graça. Amém? Não pode separar a graça da verdade. Você sabe, a primeira vez que no Evangelho de João, João estava escrevendo para a nação de Israel, e é por isso que todos os milagres em João são também sinais. Ou deveríamos dizer, todos os milagres são sinais, somente no Evangelho de João. Ok? Todos os sinais são milagres, mas nem todos os milagres são sinais. Quando Jesus transformou água em vinho, ele estava ilustrando. Ele é o doador da vida. Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Amém? O que a lei não pôde fazer? Não me entenda mal, a lei é santa, mas não pode fazer você santo. A lei é justa, mas não pode fazer você justo. A lei é tão perfeita que não vai levantar um dedo para te ajudar. Na hora que a lei se curva para ajudar, não é mais lei. Essa é a lei de Deus. Portanto, Jesus veio trazendo graça. Graça não é negociação. Graça é mais alta do que a lei. Assim como o filho é mais alto do que o servo. Mas o que a graça exige, a graça supre. Aleluia! Amém? Assim, agora que estou pregando, pode parecer uma exigência no meu ministério para pregar, mas eu estou pregando e descansando no suprimento que a graça me dá. E quando você depende disso, você fica tão bom que às vezes você não precisa nem de anotações. Não sou eu, é Cristo em mim. Você tem que aprender a descansar nele. Posso ter um amém? Se você pensa que é você que está fazendo, então é óbvio que é você que está fazendo. Dependa de Cristo em você. Agora, uma outra coisa, a graça e a verdade, eu já disse antes, e vou repetir mais uma vez, muitos não estão entendendo, algumas pessoas pregam da graça e não entendem. Graça e verdade são dois itens, estou certo? Como manteiga e pão, são dois itens. Mesmo que agora são pão com manteiga. São dois itens, certo? Dois itens formam um plural, certo? Ok? Graça e verdade. Assim, quando você diz graça e verdade, a palavra vieram, graça e verdade vieram. No grego está no plural. Não está no singular, está no plural. Está no plural. Como quando você diz João e Maria, joga ou jogam para ganhar. João e Maria são bons competidores. Quando eles jogam para ganhar. Falei certo? Eles jogam. Eu não digo,
João e Maria jogam para ganhar. Eles ambos jogam. Eu não sou professor, mas a gramática está correta. Você não diz João e Maria joga para ganhar. Quando ele joga para ganhar. Você não diz João e Maria joga para ganhar. Você diz jogam. Por quê? Porque você não usa o singular. João e Maria são plural, mais do que um, você usa o plural. Certo? Por isso aqui diz que graça e verdade vieram. Está no plural. Graça e verdade são um. Como água e molhado são um. Você não pode separar a água do molhado. Você toca na água, você toca no molhado. Quantos entendem isso? Verdade é graça e graça é verdade. É por isso que é a verdade que nos liberta. E todo o povo diga amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos estabelecendo que graça e verdade é a expressão hebraica Hased ve'emet. Em hebraico, Hased ve'emet. E você sabe, a primeira vez que ela foi registrada no Antigo Testamento, Hased ve'emet, aparece graça e verdade em hebraico. A primeira aparição é em Gênesis 24, na história do servo de Abraão, procurando uma noiva numa terra distante para o filho do seu mestre. Isso é lindo. A propósito, é o maior capítulo do livro de Gênesis. Agora, 2 capítulos antes deste, é a história de Abraão. Deus disse a Abraão, toma o teu filho, teu único filho. Daqui a pouco você vai ver onde eu quero chegar. Isso vai abençoar você, ok? Gênesis 22, Deus diz, toma o teu filho, teu único filho, filho que tu amas. Eu li isso algum tempo atrás, eu disse, Deus, o senhor pegou pesado. Certo? Ele tem um filho que ele ama e Deus diz, pega o teu filho, o filho que tu amas, e oferece nas montanhas. Agora, Deus queria um sacrifício humano? Não, nunca. E ainda assim, foi uma direção estranha de Deus. Pega o teu filho único, o filho que amas. Uau! E ele tomou o seu filho, e os eruditos dizem que o menino tinha de 10 a 20 anos, e ele era pequeno, e estava ajudando seu pai a carregar lenha. Uau, que quadro! Jesus carregando sua cruz. Você vê que durante esse capítulo Deus não estava falando sobre o filho de Abraão, ele estava na verdade falando do seu filho. Se Abraão oferecesse o seu filho, Deus teria que oferecer o seu, porque Deus e Abraão estão em aliança. Quantos entendem isso? Assim Deus demonstra para nós que ele daria o seu filho. Mesmo que tenhamos pecado contra ele, nos rebelamos contra ele, como ovelhas nos desviamos pelo nosso caminho, nós usamos o fôlego que ele nos deu para blasfemar o seu nome, nós agimos como se não existisse Deus. Muitos falam que Deus não existe. As pessoas não se importam que a terra está no lugar exato onde tinha que estar. Alguns quilômetros mais perto do sol incendiaria, alguns quilômetros mais distante congelaria. A terra está no lugar onde devia estar. Preferimos dizer que é por acaso e foi o Big Bang do que falar que foi Deus. E assim o homem se rebelou contra Deus e se recusa a acreditar em Deus. E ainda assim Deus ama o homem. Deus nos ofereceu, não foi um anjo, mas o melhor que o céu tinha, o seu filho. E Deus quer que saibamos que quando ele falou para Abraão, toma o teu filho, o filho único, o filho que amas, que vejamos o significado disso, que Deus ofereceria o seu filho, seu único filho, o filho que ele amava. Amém? E Isaac carregou a lenha até lá em cima, e Isaac perguntou, pai, eu vejo a lenha e vejo fogo. Pai, mas onde está o cordeiro? E o pai disse, Deus vai prover o cordeiro. Você sabe da história, antes de ele matar seu filho, antes de oferecer seu filho, o anjo parou. E o anjo disse, pare, não mates o menino. Deus disse, eu sei que me temes. Agora eu sei que me amas. Porque não poupaste o teu filho, teu único filho, para que hoje eu e você possamos dizer para Deus, Deus, eu sei que o Senhor me ama, porque o Senhor não poupou o seu filho, seu único filho, o filho que amas. Amém. Você não se sente amado? Assim Isaac, escute cuidadosamente Isaac, naquele capítulo é um quadro filho amado. Cada história na Bíblia, melhor dizendo, a maior parte das histórias, algumas foram registradas para mostrar o lado ruim, ou o lado mal, mas existem tipos no Antigo Testamento. E os mais lindos tipos, na maior parte das histórias, é sobre Jesus. Portanto, Isaac aqui é um tipo de Jesus, o amado filho.
Você me entende? E é por isso que no final do capítulo, depois de Abraão descer do monte com seu filho, o seu filho não é mencionado. Porque no que se referia a Deus, o menino estava morto. Portanto, o nome do filho não foi mencionado. Sabe qual o nome que foi mencionado no final daquele capítulo? Quando eles desceram da montanha? O da menina que ele se casaria. Que era Rebeca. Rebeca é o nome que foi mencionado no final do capítulo. Em outras palavras, pela morte de Jesus Cristo, a igreja veio. A igreja surgiu. Você me escuta? Assim, 2 capítulos depois, nós temos a história do servo de Abraão. É a primeira vez que Hased Ve'emet é usada, graça e verdade. O servo de Abraão disse essas palavras no contexto do encontro da noiva para Isaac, o filho amado de Abraão, aquele que ele amava. A propósito, o servo, nesse capítulo, não é mencionado. Por quê? Porque aqui está o Espírito Santo na terra hoje. Ele não está aqui para chamar atenção para si mesmo. Ele está aqui para chamar atenção para o maravilhoso Filho, o precioso Filho, o unigênito do Pai, aquele a quem o Pai ama e entregou por nós porque o Pai nos ama. Assim ele encontra a noiva e ela era linda, amém? E aqui nós temos um tipo da igreja que é linda. E ele encontrou essa noiva, o seu nome era Rebeca. E a história continua. Ele voltou muitos dias de jornada e ela veio com as suas servas. Ela tinha servas que a seguiam e claro que elas tinham também guarda-costas. E eu quase posso vê-los todas as noites ali naquela fogueira e esse servo fiel falava com a garota Rebeca acerca de Isaac que ela não conhecia. Todo domingo você escuta pelo Espírito Santo falando-nos sobre o filho que nós não conhecemos. No momento que chegaram ao destino, certo? A Bíblia nos diz, dentro da tradição rabínica, nossa Bíblia diz que ela, quando viu Isaac, diz a Bíblia que ela se lançou do camelo. Quando examinamos a tradição rabínica, vemos que na verdade diz que ela caiu do camelo quando viu Isaac. Ela estava segurando o seu véu e ela caiu, mas caiu nos braços de Isaac. Isso nos diz que no final dessa era da igreja, nós estamos na era da igreja, Jesus vai voltar. O que o Espírito Santo está fazendo hoje? Ele está preparando a noiva. Ele está preparando a noiva, judeus, gentios, de todas as nações. Ele está chamando um povo para o seu nome. Amém? Graças a Deus somos todos noiva de Cristo. Posso ter um amém? Assim ele está preparando uma noiva, o Espírito Santo está preparando a noiva. Nós podemos falar sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está aqui para falar de Jesus. Amém? E no final da era da igreja, eu creio que estamos próximos disso. O que vai acontecer é o arrebatamento. Jesus vai clamar dos céus e nós vamos ser transformados e estaremos com corpos novos. E teremos um corpo saudável para sempre, jovem para sempre, bonito igual o pastor Henry. Alguns não concordam comigo, mas os homens serão lindos como Mr. Universo, as mulheres como Miss Universo. Não mais Botox, não mais cosméticos, nada mais disso. Não precisa mais vitaminas, você vai ser forte, saudável, jovem para sempre. Você não vai ficar flutuando, você vai ter um novo corpo. E o universo inteiro vai ser o nosso playground. E ainda vai andar em carruagem de fogo. E você não vai poder morrer mais. Quão veloz você vai poder andar sabendo que não vai morrer? A morte já vai estar lançada no lago de fogo. Essa é a redenção que Jesus vai te dar. Essa é a realidade. Nós estamos esperando o rapto. E quando acontecer, a noiva vai cair nos braços de Isaac. Ele vai nos arrebatar e vamos cair nos braços de Isaac, que é a figura do filho amado. E a Bíblia diz que Isaac estava feliz e foi confortado. Sua mãe tinha morrido e agora ficou feliz porque encontrou uma noiva. Assim acontece com Jesus. Você espera o arrebatamento? Ele também espera por você. Posso ter um amém? É por isso que aqui está o maior capítulo. Por quê? Porque Deus está trazendo pessoas por 2000 anos. Um dia Deus vai dizer, chegou a hora, filho, vai buscar tua noiva.
Nunca mais hospitais. Nunca mais impostos. Leia os meus lábios. Nunca mais impostos. Tudo vai ser perfeito. Não é incrível que tudo que é colocado nas mãos dos homens fracassa? No jardim do Éden, Deus colocou o jardim inteiro, que era a terra inteira, nas mãos do homem, e ele fracassou. Deus colocou o sacerdote. E o primeiro sacerdote no tabernáculo de Moisés, Deus colocou sacerdócio para cuidar de Israel. E o sacerdote fracassou. O último sacerdote foi Eli. Então Deus disse, o sacerdócio fracassou. Agora, eu vou levantar profetas. Ok, o primeiro profeta, agora tecnicamente falando, Abraão, Isaac e Moisés eram profetas, mas o grupo profético começou com Samuel. Assim Samuel era um profeta porque o sacerdócio falhou. Então Samuel começou a profetizar e profetizar. E o que aconteceu? O ministério profético falhou. Tudo colocado nas mãos dos homens fracassa. Então o profeta Samuel levantou o primeiro rei de Israel, Saul. Assim Deus disse, o ministério profético não funcionou, vamos deixar que eles tenham um rei. Deus tinha o seu rei, Davi. Assim o reinado durou de Saul a Davi. Davi fracassou, vocês sabem disso. E todos os reis fracassaram. Agora, o sacerdócio tinha fracassado. Os profetas tinham fracassado. Os reis fracassaram. Assim Deus está demonstrando para o homem que tudo que é colocado na mão do homem fracassa. E Deus diz, eu vou enviar o último homem. E ele literalmente é chamado último homem. Último Adão. E Deus enviou o seu filho, e ele veio em carne humana, nascido de uma virgem. E nós sabemos por que ele nasceu de uma virgem. O sangue da mãe nunca vai para o bebê, somente a comida como nutrição. Então, do excremento do bebê vai para a mãe. Não existe sangue que vem da mãe para o bebê. Isso nos diz que o sangue pecador de Maria nunca tocou Jesus. O seu sangue veio do céu. E o seu sangue no seu corpo, ele nasceu para derramar e lavar-nos dos nossos pecados. Uau! Aleluia! Isso não é maravilhoso? É por isso que celebramos o Natal. Essa é a razão da necessidade do nascimento virginal. Amém? Porque o sangue de Maria estava contaminado. O sangue de José estava contaminado. O sangue que lava os nossos pecados não podia estar. Amém? Assim nós temos a história da igreja. E que linda história. Assim, quando Jesus olha para você, não é porque você é parte da igreja local. Não pense que nós somos a única igreja. Nós somos parte da igreja universal. Jesus só tem uma igreja em Singapura. Uma igreja na China. Uma igreja na Índia. Uma igreja na América. Uma igreja na Europa. Onde você está, essa é a igreja. Eu não estou falando a respeito do prédio. Não estou falando a respeito do cristianismo. Estou falando a respeito da igreja verdadeira. E quem compõe essa igreja? Todos que receberam Jesus como Salvador e Senhor. E são parte da igreja universal. Mas na prática, você não pode ir à igreja universal e dizer, me case, eu e a minha namorada queremos nos casar. Ou, venha enterrar o meu avô. Para quem você vai? Deus tem suas embaixadas. O governo americano tem uma embaixada em Singapura. Tem embaixada na Índia. Tem embaixada em Israel. Tem uma embaixada em todo o mundo. Essas embaixadas locais são sustentadas por uma fonte, a América. A embaixada é de acordo com o país. Suponhamos que um país tem uma embaixada num país pobre. A embaixada não vive do recurso do país, mas com os recursos do país que a enviou. Nós somos uma embaixada local dos céus, somos uma igreja. Nós não vivemos pelos poucos recursos do mundo. Vivemos de acordo com as riquezas e glória de Cristo. E todos digam amém. Queridos, eu estou falando a respeito da igreja gloriosa. E este ano é o ano de glória maior. Amém. Ele levou a nossa vergonha e nos deu a sua beleza. Aleluia. Esse é o amor de Deus. Eu disse, esse é o amor de Deus. E todo o povo diga amém. Agora, nós estamos falando sobre a igreja gloriosa de Cristo. E a igreja veio do lado de Jesus. É por isso que Deus tem a história de Adão e Eva. Na verdade,
De fato, tudo que você experimenta na vida, seja seu casamento, seja ser pai ou ser mãe, tudo é desenhado para que você conheça o maravilhoso Deus, esse bom Deus que nos deu sua vida e nos cercou de coisas maravilhosas que o homem destruiu. Mas de qualquer forma, coisas incríveis e gloriosas Deus nos deu. Boa comida, bons frutos. Deus fez essa comida para nós. Deus poderia nos ter feito colocar um dedo numa árvore e sermos supridos e ir embora. Mas não, Deus queria que sentíssemos o sabor. Por isso Deus nos deu o paladar. Uma parte que sente o doce, sente o amargo, sente o azedo. Deus nos deu isso para sentirmos o gosto. Deus quer que você e eu vivamos a vida com espírito de gratidão para com Ele. Lembrando que Ele é a fonte de tudo. Você está me acompanhando? Assim Deus fez o homem e mulher e Deus os fez uma carne. O que isso representa? E a Bíblia diz que Deus trouxe todos os animais até Adão antes de Eva existir. E a Bíblia diz que Adão deu nome para todos os animais. E eu pergunto, qual o propósito? Deus fez Adão dar nome aos animais e depois veio Eva. Por quê? Para que ele apreciasse Eva quando ela viesse e dissesse, você não parece com uma girafa, ou como uma macaca. Ele deu nome a todos os animais, um a um. A girafa é alta, o macaco se balança, mas a Bíblia diz que não se encontrou uma adjutora que lhe fosse idônea. Eram animais inferiores a ele, então Deus viu que ele precisava de alguém como ele, e Deus fez Adão dormir. E do seu lado, diga do lado, ele tirou uma mulher. Foi o primeiro DNA. Não foi uma experiência, porque Deus não experimenta, mas foi a operação de DNA. Deus tirou do lado do homem uma costela, a propósito aí onde encontra-se o DNA, na medula, e Deus fechou o seu lado. Quando Jesus morreu na cruz, algo aconteceu. Após morrer, um soldado, usando a sua lança, para ver se Jesus estava vivo ou morto, ele furou o coração de Jesus e a Bíblia diz, João diz, que ele viu sangue e água saindo. Agora, a ciência médica diz que quando sangue e água saem, depois que um homem morreu, significa que seu coração foi furado. E o fluido que sai do periocárdio e vai até aquele saco, e daquele saco que está embaixo, significa que o seu coração foi rupturado, ele morreu com o coração rasgado. Todo o peso do nosso pecado sobre ele, e o seu pai se virou de costas. Pai pode dizer hoje para nós, bem-vindos, bem-vindo aos meus braços. Amém? Seu coração foi rasgado, literalmente ele morreu de coração rasgado. Assim, quando aquele soldado romano feriu com a sua lança o seu lado, saiu sangue que lavou os nossos pecados e água para nos lavar da nossa impureza. A ponta daquela lança foi cravada no seu lado com ira. Aquilo que o homem faz com ira, Deus libera com graça. O amor vence o ódio. A graça de Deus é maior do que o seu pecado. O amor de Deus é maior do que o seu ódio. Nossos filhos necessitam viver num ambiente como este. Amém? Nosso amor pode acabar. É por isso que no primeiro milagre o amor acabou. Somente Jesus pode transformar a água normal da sua vida, do seu casamento, em vinho maravilhoso. Somente Ele pode fazer isso. Cada casamento necessita de uma terceira pessoa, Jesus. E Ele vai manter vocês dois juntos. Vocês discutem, mas ficam juntos. Sem essas mãos, a Bíblia diz que todas as coisas do universo são mantidas por Ele. No estudo dos átomos, os prótons e os nêutrons, na verdade, são negativo e negativo, atraem não, eles se repelem. Os cientistas ficam perplexos, como é que o negativo e o negativo conseguem se unir? Existe algo chamado mão invisível. E a Bíblia diz em Colossenses, em Cristo todas as coisas são mantidas. Não somente Ele é o Criador, mas Ele é aquele que mantém tudo junto. Você me acompanha? Estou falando da igreja gloriosa da qual você é parte. Amém? Assim aqui nós temos Adão e Eva. Por que Deus os fez? Para nos apresentar Jesus e a igreja. Efésios capítulo 5. Maridos, amem suas esposas como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você sabe que Jesus morreu pelo mundo inteiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
diz João 3,16. Mas aqui diz que Cristo amou a igreja. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. É por isso que não é possível para o marido amar a esposa sem saber como Cristo amou. Nosso amor é um transbordar. Quanto mais eu sei como Jesus me amou, mais o meu coração se enche de amor e transborda e beneficiar a minha esposa, meus filhos e aqueles que estão ao meu redor. Porque o meu coração está tão cheio do amor que eu quero dar esse amor para alguém. Você me escuta? Amém. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Em outras palavras, você deve experimentar o amor de Cristo. É como se Cristo não tivesse morrido pelo mundo. Sabemos que ele morreu pelo mundo, mas nesse versículo, ele amou a igreja que se deu pela igreja. Uau! O que é igreja? Eu não gosto de usar a palavra igreja, porque durante o reino de Tiago, quando o rei Tiago queria uma Bíblia impressa em inglês, se tornou a versão King James. Uma das coisas que ele fez foi que no grego, onde fala eclésia significa a junção de pessoas, uma assembleia, os chamados para fora do judaísmo, uma congregação. O rei Tiago queria que o Estado desse a sua opinião. E então ele não queria somente a palavra assembleia na Bíblia, e ele colocou a palavra igreja. Na verdade, ele disse que ele queria a palavra igreja porque a igreja já era parte do Estado. Quantos entendem isso? Tudo bem, não foi um pecado tão grande. Mas hoje, quando ouvimos a palavra igreja, pensamos num grande prédio, bom para tirar fotos. Não, igreja não é um prédio. A igreja não é um órgão de tubos. A igreja é viva e atuante. Parte de Jesus que está à destra do Pai. Quando Jesus conquistou a morte e se levantou dentre os mortos, Jesus corporalmente está à destra do Pai e nós somos parte dele. Continuando, ele entregou-se a si mesmo. Em outras palavras, entregar-se não é dar seu trono só. O trono de Davi, ele não deu somente o reino. Ele deu para Israel. Ele deu-se a si mesmo. Pela igreja. Eu amo essas palavras, a si mesmo. Se você estudar essas palavras no Novo Testamento, você vai encontrar palavras como Jesus dizendo para os seus discípulos na última ceia, o Pai, ele mesmo, ama vocês. Você podia dizer, o Pai ama vocês. Estaria certo. Mas quando coloca ele mesmo, fica mais forte. O Pai, ele mesmo ama vocês. Vocês me entendem? Por exemplo, a Bíblia diz que ele mesmo se entregou por nossa enfermidade. Ele levou nossa doença. Você pode dizer, ele levou nossa doença. É suficiente. Mas ele mesmo. É tão lindo no original hebraico. Eles leem o hebraico com ênfase. Eles sabem o que enfatizar. Eles indicam o que enfatizar. Eles dizem, em Isaías 53, que certamente ele levou as nossas enfermidades. Ele, aqueles que pronunciam e enfatizam, ele, certamente, aquele que deixou tudo e veio para nos salvar. Ele, aquele que nos ama. Ele, aquele que mantém todas as coisas. Ele, aquele que o Pai ama. Ele, que os anjos se prostram diante dele. Ele, aquele de quem os anjos em Belém cantaram. Glória a Deus nas alturas e paz entre os homens. Ele, que todos os profetas dele falaram. Ele, certamente ele levou a nossa enfermidade. Quando você participa da ceia, se você tem uma doença, não se apresse, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você não é um papagaio? Muitas vezes eu vejo que, apesar dos pastores falarem o que a Bíblia diz, muitas vezes vocês repetem as coisas como se fossem papagaios. Saiba com quem você fala. O herdeiro de todas as coisas. Aquele que o pai dele diz, esse é meu amado filho, certamente ele, no grego diz, ele mesmo, levou nossas enfermidades e tirou nossa doença. Quando você fala ele, a ênfase é ele. Deus não é bom? Por exemplo, 2 discípulos caminham no dia da ressurreição, estavam tristes, pensavam que o corpo de Jesus tinha sido roubado, eles não sabiam que ele tinha ressuscitado. E a Bíblia diz que enquanto eles conversavam, Jesus, ele mesmo, eu amo isso, se tivesse no português que Jesus apareceu já era bom, mas diz que o mesmo Jesus se apresentou no meio deles. Ele mesmo.
Quando ele voltar, a Bíblia diz no livro de Tessalonicenses, porque o mesmo Senhor descerá dos céus. Não diz o Senhor descerá, já seria bom, mas diz o mesmo Senhor descerá dos céus. Antes dessa terra ser destruída. E haverá um novo céu e uma nova terra. Sinto em dizer para você que alguns de vocês não vão experimentar a morte. Ok? Alguns de vocês não morrerão. Não sei como você se sente, mas quem gostaria de nascer nessa geração? É a geração do fim. Israel já se tornou nação. Em 2000 anos Israel estava espalhado. Jesus profetizou que quando eles voltassem, a plenitude dos gentios chegaria, e já chegou. Não existe nada para esperar mais o rapto. Pode acontecer a qualquer momento. E quando acontecer, você vai receber um novo corpo. Deus não é bom? E generoso, Ele vai te dar um novo corpo, sem medo, nem medo de altura. E Ele vai levar você. Antes de ser arrebatado, você vai receber um novo corpo. Senão você morreria na subida, porque você teria medo. Não é maravilhoso? Você está me entendendo? Você está aprendendo, igreja? Eu tenho tanta coisa no meu coração, tudo vem da Bíblia. Mas eu quero mostrar alguma coisa para você. Mas deixe-me concluir primeiro. O sacerdócio fracassou. Os profetas fracassaram. Os reis fracassaram. E Deus disse, eu vou enviar este. E ele nunca fracassou. Nunca falhou. E ele se tornou o profeta, sacerdote e rei. E a igreja não está somente com ele. A igreja é parte dele. Assim como seus ossos são parte de você. Você, na verdade, carrega a unção profética, sacerdotal e real. E é por isso que é importante que você tenha cuidado com suas palavras. O que os seus inimigos dizem de você não tem importância. Não carregam glória, não carrega importância. O que você diz carrega glória. Se o inimigo diz que você é estúpido e descuidado, se você disser eu sou estúpido e descuidado, agora tem peso. E quando o diabo grita, ele é como um cão que está latindo para a lua, ela continua brilhando. Amém? Não fale coisas que façam Satanás pensar que está vencendo. Satanás não pode ler sua mente, senão ele seria Deus. Ele não é Deus. Ok? Não confirme as suas suspeições. Ok? Você não está feliz porque Jesus venceu quando todos falharam? Amém? Assim, posso dar um conselho? Quando tudo falhar na sua vida, o seu casamento, os seus negócios, a sua vida, o seu corpo, coloque nas mãos de Deus aquele que nada falha nas mãos dele. E tudo nas suas mãos cresce e multiplica. Tudo nas suas mãos cresce em quantidade e em qualidade. Coloque a sua saúde nele, a sua família, os seus filhos, a sua vida inteira nas mãos de Deus. Como Potifar, ele colocou tudo nas mãos de José, porque tudo que José tocava prosperava. Ele colocou tudo nas mãos de José. Ele nunca falha. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando você vai aprender? Milhares antes de você, que são melhores do que você, reis, filósofos, doutores, mentes brilhantes como Salomão, o homem mais sábio que existiu, mais rico. Eles falharam. Quando você vai aprender a depender de Deus, ao invés de dirigir sua própria vida? Um dia eu vou conseguir, Pastor Prince. No dia que eles fecharem o seu caixão? Veio muito cedo, Pastor Prince. Eu sei. Sem ele, esse dia chega rápido. Ele é o que nos mantém vivos. E do jeito que as coisas vão, alguns vão morrer precocemente. Peça a Deus ajuda. Amém? Nós somos parte dele. Nós somos parte dele. A igreja é alguma coisa que é um mistério, que Paulo diz que foi revelado para ele. Em outras palavras, você não pode encontrar a igreja exceto de forma oculta, como na história de Isaac e Rebeca. De forma oculta, o povo judeu nunca sonhava que existiria a igreja. Eles sempre achavam que Deus tinha escolhido a nação. Mas por que Deus os escolheu? Deus escolheu porque Israel foi escolhido como nação primeiro e depois Deus escolheu a terra. E a terra, se você olhar no mapa, a terra é uma ponte que vai do mar Mediterrâneo. E essa terra é uma ponte que une 3 continentes grandes, conhecidos então. A América não havia sido descoberta. Assim, em outras palavras, Israel
Aqueles são da África, que querem Europa, têm que passar por Israel. E vice-versa. Aqueles que querem ir para a Ásia, têm que ir por Israel, primeiro para ir para a Ásia. Portanto, é uma ponte. Deus levantou ali um povo e colocou ali, para que todo mundo soubesse quem Ele é, que Ele é um bom Deus. E Deus diz, na sua palavra, se você mantiver a minha lei, meus mandamentos, eu vou te abençoar, os seus filhos, e as pessoas vão cruzar pela sua terra, vão ver seus filhos, e vão ver toda a plantação, vão ver a bênção que está na sua vida, e vão ver a glória de Deus na sua face. Eles verão pessoas saudáveis, eles verão uma nação abençoada, pacífica, e vão parar e vão dizer, o que vocês sabem que nós não sabemos? Israel vai se tornar um testemunho. E Deus diz que se eles recusarem obedecer, se recusarem obedecer os mandamentos e seguir os estatutos, então eles se tornariam uma testemunha mais negativa. As pessoas passariam pela terra e diriam, o que aconteceu com essa terra? O que aconteceu com esse povo que está espalhado? O que aconteceu? E eles se tornariam testemunhas, porém negativas. Vocês me escutam? Portanto, era uma coisa pesada, mas a igreja não existia ainda. Os chamados para fora não existiam ainda. Cristo não havia morrido. E eles pensavam que tudo girava em torno deles. E era verdade. Tudo que Deus fez no Antigo Testamento, Deus levantou os babilônios, ok? Por causa de Israel. Israel estava adorando ídolos. E Deus disse, eu estou protegendo a nação. Eu vou levantar só um dedo. E assim vieram os babilônios. Rei Nabucodonosor os trouxe em cativeiro. E depois disso, nunca mais provaram a idolatria, quando eles voltaram depois de 70 anos. Ok? Depois Deus levantou os medos e persas. E então os medos e persas foram e Deus levantou os gregos, tudo na visão de Daniel. No livro do profeta Daniel, medos e persas e depois os assírios. Então vem a história de Esdras, Neemias e tudo isso. Então nós temos os gregos. A Grécia era somente uma vila. Não era famosa nos tempos antigos, mas Deus disse que da Grécia viria um homem como um leopardo e ele conquistaria rapidamente. De fato, esse homem é aquele que conhecemos como Alexandre. E Daniel profetizou antes de Alexandre nascer. E Deus diz que logo que conquistasse, ele morreria rapidamente. E exatamente isso aconteceu com ele. E depois o Império Grego foi dividido em 4. Então, desses 4 vieram os romanos. E durante o tempo dos romanos, Deus enviou seu filho. Deus ainda estava dando a Israel uma chance. Porque durante esse reino dos gentios, eles descobriram que tinham desobedecido. Os gentios nunca governaram sobre eles sempre governaram sobre os gentios. Eles empobreceram o Egito quando eles saíram. Deus lhes deu favor e poder, deviam saber de onde veio isso, mas esqueceram Deus e adoraram ídolos. E depois desses reinos gentílicos terminarem, Deus enviou seu filho. Ainda estavam sob os romanos. Mas Deus tinha um plano. Deus sabia que se devolvesse as coisas às suas mãos, eles fracassariam. Deus enviou seu filho. Imagine isso. Com seu filho veio o sonho de Deus que estava oculto no seu coração. Fala da igreja, um mistério. Mistério na Bíblia, mysterium no grego. Mistério aqui não é como os livros de mistério ou as novelas que você conhece. Não, esses mistérios, nesses livros e novelas, são para serem mantidos. Deus tem mistérios para serem revelados. Um dia estavam escondidos, mas agora tem que ser revelados. Assim, esse segredo, que até mesmo o diabo não sabia, que mesmo Salomão em toda a sua sabedoria não conhecia, Deus revelou para Paulo, o apóstolo Paulo. E o segredo é a igreja. A igreja é a coisa mais poderosa que existe na terra. A igreja é o lugar onde curas acontecem. Damos graças a Deus pelos doutores e pela ciência médica, e cada vez mais temos visto novos tipos de vírus. Quando a pneumonia asiática atingiu Singapura, nós descobrimos como são importantes doutores e enfermeiras que deram suas vidas sacrificialmente. Mas deixe-me dizer que no futuro, nesse ano mesmo, novos tipos de vírus surgirão. E a esperança está na casa de Deus. Somente Deus pode conquistar essas coisas. Problemas financeiros, seja o que for. Meu filho se desviou, pastor Prince, está caminhando pelos caminhos do mundo. A esperança está na igreja. Mas, pastor, o senhor não entende, eu não tenho para quem ir. Existem muitos irmãos e irmãs aqui. Você não entende, eu sou uma mãe solteira. Existem muitos irmãos aqui que vão ajudar você a falar com esse menino. Faça uso da igreja.
Na prática, somos parte da Igreja Universal, mas é na igreja local que existe a vida demonstrada. É por isso que existem 7 igrejas locais mencionadas no livro de Apocalipse. Toda a sua prosperidade está na igreja. Olhe para essa oração e perceba como ela é tão rica. Temo que você não me acompanhe. Você está me seguindo? Passo a passo. Fala sobre Jesus e o que aconteceu quando ele ressuscitou. E a Bíblia diz, Paulo disse, eu oro para que saibais qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Ok? Eu oro para que conheçam este poder para nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. A mão direita é um lugar de poder e autoridade. Quando o rei diz, senta ao meu lado direito, você acabou de ser honrado acima de qualquer outra coisa nesse reino. Assim o pai diz, sente-se à minha mão direita. Ele não se sentou à mão direita do pai porque é seu filho. Ele sempre foi isso. A Bíblia diz que ele se sentou porque ele completou o trabalho e pagou o preço por seus pecados. Tendo expiado os seus pecados, Hebreus diz, ele se assentou. Por que se assentou? Porque expiou nossos pecados. Ele sentou. Ele pagou o preço. Se você crer nele, você não pode se perder. Se você caminhar o seu próprio caminho e não confiar nele, ninguém pode te salvar. Assim Jesus se assenta à destra do Pai. Olha isso, olha isso. A mão direita, a destra. O que é isso? Onde é esse lugar nos céus? Próximo versículo. Acima. Nosso Senhor Jesus está agora bem acima. Ele está acima de todo poder e principado. Eu vejo pessoas que têm medo do diabo, de demônios, espíritos maus. Jesus foi exaltado e quando você diz Jesus, todos os demônios fogem. Eu uma vez estava em um circo, em Newton. Hoje não tem mais circo lá. Mas tinha alguns anos atrás. Eu estava com alguns irmãos, na verdade 1 ou 2, e subitamente se ouviu um grito no estacionamento. Nós estávamos no estacionamento e não muito longe existia esse rapaz que estava quase batendo na sua namorada, não sei. Ele estava gritando com ela, com seu rosto colado, e ele ia bater nela, ele estava com os punhos cerrados, e ele estava gritando, e ela estava chorando, chorando, e eu estava quase fazendo o que é natural, entrar na briga. Sabe como é? Vamos, irmãos, vamos lá. Vamos dar uma surra nesse cara e mandar ele logo pro céu. Eu só tô brincando, só tô brincando. Dá uma surra nele, mas antes pregar pra ele ser salvo. Ok. Mas primeiro bater nele. Eu só brincando, mas a parte pastor em mim estava adormecida, a parte homem estava viva. Entenda isso, se você bater na sua esposa na minha frente, eu vou fazer algo, vou esquecer que eu sou pastor. E quando eu ia me aproximar deles, ok? O Espírito Santo falou comigo. E ele disse, você pensa mesmo que a carne pode vencer a carne? Vai terminar numa tragédia. Não somente para eles, mas para você. O teu testemunho, a carne não pode vencer a carne. Eu sei que a carne agrava a sua carne, mas responda da minha forma. Meu poder é maior do que isso. Assim, naquele momento, naquela hora, no estacionamento, eu olhei para aquele rapaz e falei, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que esse espírito que está neste homem saia da vida dele agora. E quebre essa fortaleza sobre ele em nome de Jesus Cristo. E eu falei vida, eu falei favor, eu falei paz para este casal em nome de Jesus. E diante dos meus olhos, subitamente, ele olhou para baixo, ela olhou para baixo. Ele parou e abraçou. Isso aconteceu, igreja. Eles nunca souberam disso. Foi você? Depois disso você veio para a igreja? E Satanás saiu de você e você agora tem o céu em você? Heaven came down and filled, glory filled my soul. Glória a Deus. Muitas vezes você não reconhece que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Existe uma força que faz com que as pessoas comam muito ou não comam. E depois elas ficam tão magras
que têm dificuldade de se molhar quando tomam banho no chuveiro. É uma força. Bebedice também é um demônio de álcool. Mas tudo isso é sujeito ao nome. O nome Jesus. Onde você encontra esse nome? Jesus tem sido levantado acima dos principados, de todo poder e potestade, todo domínio, de todo nome que se nomeie. A ciência médica tem dado muitos nomes para doenças que você nem sabe quais são. Alguns você nem consegue pronunciar. Qualquer nome que é nomeado, Jesus é maior. Não somente nessa era, mas também naquela que está por vir. A ciência e poder vai continuar e continuar no mundo por vir. E olha isso, olha isso, olha isso. Você me acompanha? É tão rico esse texto. E Deus sujeitou todas as coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? Em outras palavras, quando você viaja, o desastre está debaixo dos seus pés. Quando uma enfermidade está vindo, Jesus tem autoridade sobre ela. Certo? Esteja caminhando com Jesus. Entenda. Siga a ordem da cabeça quando ela disser, bata. Ok? Se não bater, o mosquito vai sugar seu sangue. Na semana seguinte você tem dengue. Quando a cabeça se bata, tem pessoas que a cabeça e o corpo estão desconexos. O mosquito morde e depois de um tempo você diz, eu acho que eu senti uma mordida. A ordem veio da cabeça, mas o corpo estava lento e não respondeu, não estava sensível à cabeça. Assim eles batem, depois do mosquito já ter voado. Eu sinto uma coceira e agora eles coçam. Mas no momento, eles não deram o tapa. Agora que passou muito tempo, não adianta mais. Quando um país ataca o seu país, por exemplo, você não vai para a guerra para morrer pelo seu país, você vai para que eles morram pelo país deles. Você não quer morrer. Essa deve ser a nossa atitude. Você ri, mas quando Deus te mandar fazer alguma coisa, hã? Mas ele é a cabeça, ele é a cabeça. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o constituiu cabeça. A cabeça instrui, a cabeça dá o direcionamento. Algumas pessoas fazem decisões baseadas em benefícios financeiros, por exemplo. Elas mudam de lugar por benefícios financeiros. Nunca perguntam ao Senhor. E quando as coisas acontecem nesse novo lugar, eles dizem, Senhor, por que aconteceu? Se fosse Deus, eles diriam, o que foi? Por quê? Por que você pergunta? Mas eu não sou Deus. Deus não responde assim. Ele não é como eu. Eu sou um trigo muito grosso. Ele é trigo fino. Você entende? Cabeça sobre todas as coisas. Mas onde está esse poder? Esse poder que o ressuscitou dentre os mortos. Esse poder que coloca todas as coisas debaixo dos seus pés. E está acima de tudo. Está sobre a Igreja de Cristo. O constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Uau! Ele é a cabeça de todas as coisas para a igreja. Você entende? Para a igreja, para o benefício da igreja, no nome de Jesus. Deus colocou tudo que existe no universo sob a sua autoridade e fez dele cabeça de todas as coisas para o benefício da igreja. Assim, quando eu viajo, não importa quão alto eu esteja, eu oro que seja um voo seguro. E não importa se é o dia do piloto morrer. Ele não vai morrer se eu estiver a bordo. A morte vai ser adiada. Por quê? Porque Jesus está mais alto do que o avião pode voar. Ele está bem mais alto. E ele foi feito cabeça de todas as coisas. Elementos, circunstâncias, para o benefício, não do mundo. O mundo só vai ver o que vai acontecer com a igreja. Mas nós somos a igreja.
Eu disse, é para o seu benefício. Muitos não sabem usá-lo. Como se um ladrão vem à sua casa e ele é baixinho, magrinho, daquele tipo que nem consegue se molhar no chuveiro, e ele vem à sua casa. E você o flagra quando você está saindo para comer alguma coisa assim, e você vê o cara lá. E ele está com todo o seu equipamento caro sobre os seus braços. Você diz, Senhor, o que eu faço agora? Claro que não. Você usa a sua autoridade, você é autoridade naquela casa. E o sujeito diz, você não se importa, né? Me dá uma ajudinha, eu tô com as mãos cheias e eu esqueci do meu iPad ali, me ajuda. Vocês estão rindo, mas muitos fazem assim, fazem isso. Quando os sintomas atacam o seu corpo ou a necessidade da família, e eles ficam olhando, como aquele casal que eu vi discutindo, e você só fica olhando e não usa a autoridade. A cabeça foi dada por benefício da igreja. Você precisa usar no nome de Jesus. Estou dizendo o que eu disse algumas semanas atrás, a respeito do meu tio, que seu carro caiu do despenhadeiro. E algumas irmãs que estavam sentadas no banco de trás. Eles tinham deixado de frequentar a igreja por um tempo, não deu tempo para dizer, Pai, que estás nos céus. Eles somente gritaram um nome. Jesus! Eles clamaram pelo nome Jesus! E no meio parou e desceu assim, assim. E quando chegou ao chão era como penas caindo. Naquela mesma semana eles voltaram para a igreja. A esse nome o céu responde. Você sabia que vivemos num mundo caído? Esse mundo que vivemos é caído? Esse mundo não é o que Deus queria que fosse. Alguns dizem Deus é soberano, mas não leem as suas Bíblias. É lá que diz o que Deus quer que você faça e sua autoridade. Imagine que você é um policial de trânsito. Você está num cruzamento e você levanta a sua mão e uma carreta de 3 toneladas para. É claro que podia, você é pequeno, muito menor do que 3 toneladas. Pesada. Você levanta a sua mão, imediatamente a carreta para. Por quê? Mesmo você sendo pequeno, para, porque você está uniformizado. Por quem você representa? Atrás de você está toda a polícia. Atrás da polícia está o exército. Atrás do exército, o governo. Todo o poder está por detrás desse policial. Não é ele. Não faz diferença se ele é forte ou fraco. Não. Ele é fraco, mas você diz o nome de Jesus, esse é o nome. Você tem uma procuração. Ou então você vai ver só carros passando sem fazer absolutamente nada. Nada vai acontecer. Tem gente que diz, mas Deus está no controle, mas não usa sua autoridade. Use sua autoridade. Amém? Use a autoridade até com espinhas. Diga, eu amaldiçoo em nome de Jesus. A dor vem para o seu corpo, você diz, dê uma meia volta e vá para o mar em nome de Jesus. Fale com ela. Você parece tão engraçadinho, falando com a dor, É? Vamos ver quem ri por último. Vamos ver quem ri por último. Jesus falou com demônios e eles saíram. Falou com árvores e elas morreram. Falou com tempestades e elas obedeceram. Ok? Eu prefiro ser como Jesus e ser abençoado. Você pode zombar. Vamos ver quem tem razão. Você me acompanha até agora? Quero mostrar algo, certo? Ele fez tudo por benefício da igreja. Lembre-se, a Bíblia diz em Efésios 5... Maridos, amem as suas esposas como seus próprios corpos. Alguns ficam olhando para os seus corpos. Quando você está com fome, você diz, pastor, tem esse lugar muito bom para a gente comer. Assim você tem que tratar a sua esposa. Você tem que dizer, olha, tem esse lugar que tem uma promoção, você quer ir? Isso você não faz. Boa comida você quer. A Bíblia diz que você tem que amar a sua esposa como a você mesmo. Como seu próprio corpo. Aquele que ama sua esposa ama-se a si mesmo. Eu gosto dessa parte. Aquele que ama sua esposa ama-se a si mesmo. Você está fazendo um favor a você. Não pense que está fazendo a ela. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne.
Antes alimenta e sustenta. Alimentar, você sabe. Sustentar quer dizer manter aquecido. Manter aquecido. Como também o Senhor a igreja. Muitas vezes nossas mulheres querem o nosso abraço, não querem o nosso sermão. Muitas vezes nossos braços ficam assim e a nossa boca fica falando. Elas querem o nosso braço assim e a boca fechada, mantendo-as aquecidas. Jesus faz isso com a igreja. Muitas vezes nós não merecemos, mas Ele cuida de nós. Porque somos membros, veja isso, somos membros do seu corpo, dos seus ossos e da sua carne. Como igreja, nós somos membros do seu corpo, dos seus ossos e da sua carne. Os seus ossos ficam doentes? Ele tem problema na sua carne? Nós somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. E é por isso, quando Saulo, que se tornou Paulo mais tarde, quando ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele recebeu cartas do sumo sacerdote para levar todas as pessoas para a prisão. O apóstolo Paulo, antes de se tornar um crente, lembre-se o que aconteceu, vá para Atos capítulo 9, e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Quem é, Senhor? É interessante, ele sabia que era o Senhor. E o Senhor diz: eu sou Jesus a quem persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, em choque, disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor disse: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que fazer. Um toque nele, pum! E ele caiu do cavalo, literalmente. Estava cego, veja isso, versículo 4. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Se você ler o versículo antes, ele estava, na verdade, trazendo crentes para a prisão, respirando ameaça contra eles, com cartas do sumo sacerdote para validar o seu direito de capturá-los. Ele estava perseguindo a igreja. Mas Jesus disse: por que você está perseguindo a mim? Agora, está um pouco tarde para a aula de português, mas ele não disse: por que você está perseguindo o que é meu? Se ele dissesse o que é meu, nós somos dele, certo? Seria verdade, mas não é verdade total. Ele não disse: meu indica alguém que pertence a ele. Ele disse: porque persegues a mim? Essa é a verdade total. Ele não disse porque você está perseguindo a nós. A nós significa um grupo de pessoas que está conosco, associadas a nós. Quando estamos juntos, podemos dizer nós. Não são parte de você, só estão com você, por isso somos nós. É mais profundo do que isso. Ele diz: porque você está me perseguindo. O mais fraco membro do corpo de Cristo, para Jesus, é Ele mesmo. Você precisa aprender a se identificar. Você é um com Ele. Quando você é o ramo, ele é a videira. Não podem ser separados. A propósito, alguns têm a ideia de que a videira é como outra árvore, que tem o tronco e tem os galhos. A videira é diferente. A videira é uma trepadeira. Não é somente um tronco com galhos, mas é muito mais do que isso. Todos os galhos são árvore. Você escuta? E elas sobem a treliça como uma cruz. É por isso que eles põem uma cruz. Se você for à Itália, você vai ver isso nos campos. Uma treliça e ela sobe. Assim somos nós. Por causa da cruz, nós podemos subir. Você entende? Assim a mesma vida, a mesma ressurreição, a mesma saúde, a mesma sabedoria, a mesma glória que flui na videira, flui através de você. Vá a algum lugar e apresente-se onde precisam de sabedoria. Vá aonde existem trevas e deixe os ramos
brilharem. Sua função não é produzir. Isso é poderoso. Sua função não é produzir. É a parte dele. Sua parte é descansar. Descanse, relaxe e manifeste. Essa é a vida do cristão. Amém? Hoje, quando eu cheguei aqui, eu disse, eu sou um com Jesus. Essas pessoas não necessitam ouvir o pastor Joseph Prince, elas necessitam ouvir o que vem do céu. Portanto, eu descanso e deixo ele falar e manifestar. Essa é a sua parte. Nenhum ramo tenta, pode produzir alguma coisa. Pá, sai uma uvinha. Não, isso não acontece. Certo? Mas quando Deus flui, produz fruto. E todos digam, assim escute. Existiu um tempo na história de Israel, quando as pessoas disseram, Deus, como é que colocamos nossos frutos em saco furado? Como nos vestimos e não estamos aquecidos? Nós comemos, nós estamos satisfeitos. E Deus enviou um jovem profeta chamado Ageu. E Ageu disse, vocês sabem por quê? Porque vocês cuidam da casa de vocês, vocês não se preocupam com a minha casa. A casa daquela época fala de um templo literal, mas a mensagem para nós hoje, o Antigo Testamento não está ultrapassado, a mensagem para nós hoje é essa. Se você quer todas as suas necessidades supridas, envolva-se com a igreja. Envolva-se na igreja. Toda a sabedoria, toda a autoridade, toda a plenitude está na igreja. Sempre que você puder, se reúne as pessoas da igreja. O cristianismo não funciona como um solo. Eu tenho que ouvir o pastor Prince, eu não sou interessado em ninguém mais. Você sabe disso? Até o cavaleiro solitário tem seu tonto. E tonto é tão importante quanto o cavaleiro solitário, ok? Somos todos parte do corpo de Cristo, membros do seu corpo. Se envolva no serviço, se envolva na igreja. Sempre eu penso e digo, olha, a igreja é o lugar onde me sinto em casa. Eu conheço muita gente hoje, mas honestamente você somente necessita 4 ou 5. Nós temos grupos pequenos, grupos de vida, certo? E você pode se envolver. Você tem um problema? Pastor Prince, eu tenho um problema com filho rebelde. Nosso ministério de jovens tem muitas pessoas que podem cuidar do seu menino. Amém? Pastor, mas não existem homens suficientes para eu casar. Você só casa com um, certo? Mesmo que esteja chovendo homens, você só se casa com um. Certo? E a verdade é essa. Eu encontrei minha esposa quando a igreja era menor. Agora que a igreja tem mais de 30 mil pessoas, se você está procurando uma esposa, Deus vai lhe dar uma esposa. Se você está procurando um marido, Deus vai lhe dar um marido. Tudo se encontra dentro dessa casa. Não precisa lá fora tentar buscar alguém. Isso vai te dar problemas. Certo? Está tudo aqui na igreja. Na igreja existe prestação de contas. Se você não está seguro sobre esse rapaz, ele tem muito charme, ele tem todo aquele jeitinho de galã, e ele fala palavras que são muito doces como mel, que chegam a destilar, e ele tem tanto charme, mas você não sabe se ele te ama ou não. Procure alguém na igreja para te aconselhar. Vá alguém que conhece a ele. E essa pessoa vai dizer, não, existe um mau testemunho aí, ele vem de outra igreja, ele é um galanteador, tenha cuidado com ele. Assim você vai saber, existe alguém para te ajudar. Está sendo abençoado? Isso é igreja. Abrace a sua igreja, amém? Procure um lugar para servir. Tempo gasto na igreja nunca é tempo perdido. Mas tempo que você dá para você mesmo, você descobre que não é suficiente. Você come e não se satisfaz. Esse é o tipo de mistério que Deus colocou na igreja. Se você perder a sua vida por Jesus, você a encontrará. Se tentar salvar, a perderá. Amém? A igreja é o lugar onde Jesus colocou toda a sua plenitude, todas as bênçãos e todas as graças. E Ele é o cabeça dela. Todas as cabeças baixas e olhos fechados nesse lugar. Dê louvor a Ele, igreja. Vamos lá, aleluia. Ok? Se você está aqui, meu amigo, e você nunca fez de Jesus seu salvador pessoal, vou te dar a oportunidade agora. Onde você estiver, Cristo morreu por seus pecados. Se você disser, Jesus Cristo é meu Senhor, do seu coração, e crer que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. A Bíblia diz. Assim, siga-me nessa oração agora mesmo. Diga somente assim, do seu coração, Pai Celestial, eu te agradeço por seu maravilhoso dom, o dom indizível, o glorioso dom, Jesus Cristo, que o Senhor enviou para morrer por meus pecados na cruz, e Ele derramou lá seu sangue, lavando-me de todo o pecado. O Senhor o levantou dentre os mortos, e Ele está vivo hoje,
Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador e meu Deus. Todos os meus pecados foram perdoados. Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você orou essa oração, amigo, você agora é filho de Deus, as coisas velhas passaram, você era Saulo, agora é Paulo, é nova criatura, e Ele é seu Senhor. Ele vai guiar você por caminhos onde você verá sua bondade, suas bênçãos, amém? Continue vindo à igreja. Eu acredito que cada vez que nós abençoamos a igreja, alguma coisa poderosa acontece. Alguém me disse isso, mais de uma pessoa me disse isso. Pastor, se não fosse por essa oração de proteção no final do culto, eu já estaria morto hoje. Eu não creio que estou simplesmente dizendo palavras. Estou obedecendo as escrituras que dizem que é assim que devemos declarar sobre as pessoas. E Deus diz, eu os abençoarei. No livro de Números, uma frase diz, o Senhor te guarde. Por que essa frase está lá? Porque existem perigos lá fora. Deus nos guardará. Ele é mais forte do que qualquer perigo. Nessa próxima semana, o Senhor, Ele mesmo, vai abençoar você. Com as bênçãos de Abraão. As bênçãos de Deuteronômio 28, porque Cristo nos redimiu de toda a maldição, e o Senhor manterá você, preservará você e protegerá você de todo perigo, de todo mal, você e a sua família, você e os seus amados, de toda enfermidade, de todo perigo das pessoas mais, de todos os poderes das trevas, de todos os poderes do inimigo. O Senhor, Ele mesmo, vai sorrir sobre você, vai ser favorável para com você, vai te conceder seu favor e o seu favor abrirá portas. Você estará no lugar certo na hora certa. O Senhor levantará sua face sobre você e sua família, concederá a você e aos seus amados paz maravilhosa, saúde, plenitude e bênçãos. No nome de Jesus. Deus abençoe você. Nos vemos na próxima vez. Você pode ir na paz. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.